Prometi que falaríamos sobre o mercado de automóveis no Brasil e as vendas quando os dados são divulgados. Às vezes empatam, às vezes são negativos, às vezes são superlativos. E a gente quer falar sobre crescimento de vendas, né? Um aumento na venda em 8% de veículos automotores, inclui moto, carro, tem caminhão, tem ônibus, tem tudo aí envolvido, mas a gente vai detalhar tudo isso para você e entender o que está acontecendo e o que a gente tem de perspectiva para esse ano de 2026. Por isso nós convidamos o Arcélio Júnior, que é presidente da FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Como vai, Arcélio? Tudo bem? Bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Boa tarde, Ronald. Boa tarde a toda a audiência. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Olha só, estava vendo os números e um crescimento de 8%, mas a gente precisa considerar que as motos foram relevantes para esse número chegar aos 8%, né, Arcélio? Com certeza, Ronald. As motocicletas tiveram o melhor desempenho da história registrada no país. Nós tivemos quase 2.200.000 motocicletas, que foi um crescimento de 17% sobre 2024. Recorde histórico em todo momento aí, de análise da FenaBrave de emplacamentos desse segmento de motocicletas. E no crescimento específico, se a gente fosse só pelos veículos leves, a gente bateu ali na média de 2,5%, mais ou menos 2,49%, né, por cento de crescimento com relação ao ano anterior, né? Exatamente, está na casa de 2,5%, porque quando a gente fala automóveis, especificamente do 2,49%, e comerciais leves 2,91%. Os comerciais leves são as picapes. Então, no segmento, quando a gente agrupa automóveis com comerciais leves, fica um crescimento de 2,58%. Perfeito. O que as pessoas estão buscando, hein, Arcélio? Quando a gente olha de uma maneira global, você é uma pessoa que entende muito aí desse setor, as pessoas se sentiram motivadas por quê a fazer esse setor crescer? A renda ajudou, os juros a gente não pode falar, os juros eram convidativos, porque a gente sabe que não estão convidativos, já não é de hoje, até uma perspectiva do que vem por aí e tal, e poder baixar, mas não vamos combinar, né? O que houve se os juros não eram tão bons, a renda melhorou um pouco, o que foi o fator decisivo para as pessoas decidirem comprar um automóvel, uma motocicleta, seja lá o que for? Então, nós analisamos várias perspectivas aí na sua pergunta. A primeira, nós temos ainda um grande potencial de crescimento na venda de automóveis, por exemplo. Hoje no país existem 0,3 veículos por habitante. Para você ter ideia, nos Estados Unidos é 0,9, é quase um carro por habitante. Quando você vai para a Europa, em torno de 0,7, ou seja, a cada 1.000 habitantes existem 700 automóveis. No Brasil, a cada 1.000 existem 300. Como o nosso vizinho Argentina também é muito próximo disso. Ou seja, nós temos um grande potencial ainda quando comparado a países de primeiro mundo. Esse é um ponto. Ou seja, o mercado ainda tem um belo potencial. Outro fato importante que a gente tem que mencionar também foi o programa do carro sustentável, que foi lançado em especial pelo MIDIC, em 11 de julho agora de 2025, que promoveu um aumento da venda dos veículos que estão participantes desse programa. O programa do carro sustentável é um programa que reduziu a alíquota de impostos dos modelos considerados de entrada de valor mais acessível, então reduziu os impostos. E com esses modelos aí do carro sustentável, a gente verifica um crescimento nesse segmento específico de 21,7%. Ou seja, nós comprovamos novamente que reduz imposto, reduz preço, aumenta-se as vendas. Nós temos a questão de juros aí, que é outro fator impeditivo para o crescimento do nosso setor, como de vários outros setores do país. Essa taxa de juros aí de 15% de Selic é
é muito complicado aí, provoca um desaquecimento na economia, apesar que, como você já mencionou, não teve um desaquecimento no nosso setor, mas teve um crescimento pequeno. Nós temos um potencial, se nós tivéssemos juros abaixo de 2 dígitos, o crescimento da venda de todos os segmentos, automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, implementos rodoviários, seriam acima de 2 dígitos, correto? E um fator que eu acho que é importante mencionar também, Ronald, que é uma análise até pessoal minha, eu sou economista, o que acontece? Quando nós pegamos um carro de entrada, em torno de R$70 mil, e convertemos em dólar, você pega R$70 mil e converte em dólar, vai dar um carro aí na faixa de 12 a 13 mil dólares. Lembrando que no Brasil se paga de 40% a 45% de imposto em um automóvel. Quando você coloca um carro, apesar desses impostos altíssimos, a 12 mil, 13 mil dólares, ele é competitivo a nível internacional. Qual que é o nosso problema? Eu estou dizendo que é fácil comprar um carro novo? Não. Por quê? Porque a renda do brasileiro, a renda do país é baixa. Ou seja, hoje nós temos 2 entraves, a renda baixa e a taxa de juros altíssima. Me fala uma coisa, Célio, quando você citou aí os carros sustentáveis, isso inclui carro não poluente, elétrico, híbrido, essas coisas? Ou a carro de entrada são os carros de primeiro escalão, ou melhor, de entrada de valores mais baixos de qualquer montadora? Como é que funciona o carro sustentável, só para a gente entender? O programa do carro sustentável promoveu uma redução de impostos de veículos de valores mais baixos, vinculada à potência, reciclabilidade dos itens, emissão de poluentes, mas para veículos nacionais. Teoricamente, se em algum momento uma fábrica começar a produzir um carro elétrico no país que atenda às exigências do programa, ele poderá entrar no carro sustentável. Hoje só estão os veículos a combustão porque não existe um veículo produzido no país 100% elétrico. Inclusive, e nós observamos também, Ronald, na nossa análise lá, o que a gente percebe? Os veículos elétricos cresceram, mas os híbridos cresceram num ritmo muito maior. Hoje, para você ter ideia, no ano de 2025, os veículos híbridos cresceram 77,39% sobre 2024. De 285 mil unidades de veículos eletrificados, quando eu falo eletrificados, eu estou falando elétricos e híbridos. Né? Os elétricos puros foram 70 mil unidades. E 80 mil unidades, perdão, e 205 mil foram de híbridos. Perfeito. Olha só, e como é que vocês estão observando a perspectiva com a montagem de fábrica, entre outras coisas, da participação desse tipo de veículo no bolo? E aí, é claro, vocês trabalham com projeção, né? Vocês trabalham muito mais lá na frente. O que você está imaginando para frente, o que vai ser a participação desses veículos no mercado que você comanda? Então, hoje nós temos, no ano passado, esse segmento de veículos eletrificados representou 11% do total de automóveis produzidos no país. Quando a gente vai para a motocicleta, é um índice muito baixo, baixíssimo. Para você ter ideia, no caso de motocicletas, de 2.200.000 motocicletas emplacadas, nós tivemos um número de apenas 8 mil motocicletas elétricas. Então, o que acontece? O que a gente percebe é um crescimento dos híbridos. Nós acreditamos que nos próximos 5 anos, os veículos eletrificados, híbridos e elétricos, devem chegar em torno de 25% do mercado. É um número importante. Agora, voltando a falar de juros, você citava aí que é difícil trabalhar com 2 dígitos e tudo mais, mas eu queria falar com você sobre tendência. Numa certa oportunidade, estava numa montadora
ir numa concessionária, falando sobre a compra de um carro, tudo mais, tal. Não era um carro zero, era um carro usado, mas pouco tempo de uso e que tinha um valor que era próximo de alguns modelos de carro zero. E eu pretendia financiar uma parte desse valor para entrar no tema dos juros. O que aconteceu foi o seguinte, o Arcélio, a concessionária fez de todas as formas para que o financiamento se desse no banco da montadora, e não em um banco externo. Isso é uma tendência, para diminuir o valor do crédito, para pelo menos o custo do crédito ser menor sendo o banco da montadora? Então, o que acontece hoje, quando você pega o banco da montadora específico, existem várias campanhas promocionais onde a montadora, em parceria com o próprio banco dela mesmo, reduz os juros com o intuito de promover a venda daquele modelo ou da marca por completo. Então, hoje existe aí uma questão para veículos novos, existe várias oportunidades que, em algumas marcas, se obtém vantagem financiando um banco da montadora. Por quê? É a parceria da montadora, da fabricante, da montadora de veículo novo com o próprio banco dela. Então, eles unificam sua estratégia e oferecem taxas subsidiadas. Inclusive, hoje, se a gente observar aí, vários anúncios de concessionários, você vai observar que um dos principais ganchos é justamente uma taxa subsidiada, né? Alguns oferecem taxa de 0,99, outros de 0,49 e, eventualmente, até 0%, né? Dependendo do valor da entrada. Mas é uma estratégia de marca para promover a venda daquele modelo ou da marca específica. Uma das condições para o mercado automotivo ser um reflexo da economia, muitas vezes se dá na venda de pesados, né? De caminhões, e aí o caminhão pode ser para tudo, né? Para construção civil, a área de logística, né? E a venda de ônibus também, ou seja, as cidades, muitas vezes, na maioria das vezes, as cidades investindo em transporte público com veículos mais novos. Como é que se deu essa área de veículos pesados no desempenho de 2025? Então, esse ponto que você mencionou é um ponto aí que justamente um dos setores que o juro mais machucou no ano passado. Nós tivemos dois setores que foram bastante afetados, foram os dois únicos segmentos que tiveram, infelizmente, um decréscimo em vendas. Caminhões, nós tivemos um decréscimo de 8,65%. Implementos rodoviários, de 19,88%, que são as carretas. Quando a gente fala em implemento rodoviário, são as carretas. Então, existe um ditado no nosso setor que fala que venda de caminhões e implementos rodoviários é vinculada à taxa de juros e PIB. Então, existe já esse ditado, essa velha, vamos falar assim, afirmação. Então, com esse juro aí na estratosfera de 15% de taxa Selic, atrapalhou muito o setor de caminhões e implementos rodoviários, em especial no segmento de extra pesados que você mencionou aí, né? Hoje, para você ter ideia, os caminhões, quando a gente fala em caminhões, o segmento de extras pesados, que são os maiores, que representam quase 45% desse mercado, tiveram uma queda ano passado de 20,33%. Por quê? São as grandes transportadoras, os grandes frotistas, que estão aguardando uma taxa de juros menor para renovar a sua frota. Caminhões médios, Ronald, teve um crescimento de 31%, certo? Semi-pesados, entre o médio e o extra pesado, teve um crescimento menor de 4,5%. Mas a gente olhando caminhões especificamente, a gente vê que o que puxou foi o segmento dos extras pesados, os maiores caminhões, vinculado a essa taxa de juros. Agora, uma notícia positiva que aconteceu agora em dezembro foi o programa que o governo federal, através do MIDI, que lançou, que é o Move Brasil, onde vão oferecer 10 bilhões em linha de crédito
subsidiados para a renovação de frota de caminhões, onde a pessoa tem que oferecer o seu caminhão mais velho para adquirir um seminovo ou um novo. Então, nós estamos com a perspectiva melhor para 2026, justamente por causa desse programa, porque ele vai oferecer via BNDES uma taxa de juros mais competitiva. Estava olhando aqui porque a Fenabrave cuida de tudo, né? É impressionante. Tem tentáculos em todo o setor. E tá vendo, por exemplo, venda de colheitadeira. Tá lá nos números da Fenabrave. Um aumento de 24 para 25 de 7,5%. Nos tratores, 16,5%. Tudo teve uma queda ali no fim do ano, né? De novembro para dezembro e tal. Mas o número do ano positivo, 16,5%. Interessante porque esse também é um termômetro importante dos negócios. A safra pede que você tenha mais equipamentos e com melhor qualidade, né, Acélio? Com certeza. A gente sabe hoje que o PIB brasileiro está sendo sustentado pelo agronegócio. Então, nós acreditamos, como ano passado teve um recorde de safra, ajudou a manter esses números, apesar que a gente observa, Ronald, um crescimento em boa parte, principalmente tratores, nos tratores menores, de até 100 cavalos. Esse foi o que a gente percebeu. Os tratores maiores, acima de 100 cavalos, nós também temos agricultores que, apesar de estarem tendo boas safras, ainda aguardam a taxa de juros melhor, né? Então, assim, hoje a taxa de juros é um negócio aí que está incomodando bastante o nosso setor. Se nós tivéssemos uma taxa de juros aí de 9%, 8%, nosso setor com certeza ultrapassaria 10%. E até tem uma análise que a gente faz lá, Ronald, que é muito interessante. Quando nós colocamos a venda de todos os veículos, o recorde de produção nossa foi em 2011, 2012. Se o nosso mercado continuar crescendo 5% ao ano, nós chegaremos em 2032 com os números de 2011, 2012. Então, assim, é um negócio, nós vamos perder, nós temos um gap, uma perda de 20 anos aí que a gente poderia ter crescido no nosso segmento. Nós temos um potencial muito grande. E uma informação que eu acredito ser muito importante para toda a audiência. Um dos melhores programas de descarbonização do país, dos estados, das cidades, é a renovação de frota. Hoje, para você ter ideia, quando você compara, por exemplo, um caminhão dos anos 90 com um caminhão atual, parece incrível. Ele polui 98% a menos. É um número inacreditável. Para você ter ideia, nos anos 90, um caminhão gerava de 400 a 450 gramas de fuligem por dia. Hoje caiu para 1 grama com as exigências, evolução tecnológica que vieram através das exigências do Euro 6. Ou seja, caiu 98%. Um automóvel dos anos 90, Ronald, a queda em monóxido de carbono caiu 98% também. Um automóvel no início dos anos 90 emitia 24 gramas por quilômetro de monóxido de carbono. Hoje emite 0,5, meia grama. Ou seja, o avanço da tecnologia, injeção eletrônica, catalisadores, os sistemas de OBD, que são sistemas de software, que gerenciam hoje, inclusive, a emissão de poluentes dos veículos, promoveu essa queda fantástica na emissão de poluentes. Então, um dos melhores programas de descarbonização que nós teríamos hoje é o programa de renovação de frota. Marcelo, você gosta de carro antigo ou não? Gosto, meu pai coleciona alguns. Porque outro dia eu estava vendo um cara, e exatamente isso no que você falou, ele estava lá com um Monza 96.
Eu não sei, acho que você deve ter tido Monza na vida, né? Em algum momento aí você pode ter tido um Monza na vida. Eu fico impressionado, porque o número que você dá é de uma relevância, era uma delícia, né? Naquela época, um Opala, um Monza, um carro grande, 1.8, 2.0, 2.5, 4.1, né? O motor do Opala e tal. A diferença de emissão é uma coisa assustadora, né, Arcélio? É incrível, quando você compara vários índices da emissão de poluentes, você vê como que a tecnologia evoluiu e como que nós, como um país preocupado com a questão ambiental, deveríamos voltar os olhos para isso, né? É claro que existe um problema de transporte público também, óbvio que existe, né? Mas você imagina se nós conseguíssemos tirar, existe uma estimativa que mais de 1 milhão de caminhões no Brasil possuem acima de 30 anos. Porque o número do Brasil de veículos emplacados é muito complexo de você afirmar a frota. Porque uma coisa é a frota registrada, a outra é a frota circulante. Porque a gente sabe que hoje existem vários veículos que são abandonados em ruas, jogados em margens de rios, outros estão em comunidades só virando criadouros de mosquitos, de doenças infecciosas como dengue, etc. Mas os veículos estão registrados, como estão lá como veículos. Mas quando a gente analisa especificamente caminhões, os estudos indicam que existem aproximadamente 1 milhão de caminhões rodando acima de 30 anos. Imagina se a gente conseguisse tirar 1 milhão de caminhões antigos com mais de 30 anos e reduzir essa emissão em 98%, que é uma troca de um caminhão hoje atual. Imagina como melhoraria a questão ambiental, saúde pública, que a gente evitaria também questão de acidentes, veículos abandonados em rua que geram só doenças, problemas de segurança pública. Então, são fatos que a gente deveria pensar como país. Marcelo, antes da gente encerrar, só para saber a sua perspectiva, os pesados elétricos ou semipesados estão sendo muito utilizados na logística, né? Já tem muito caminhãozinho aí rodando pelas grandes cidades, fazendo entrega o dia inteiro. E como é que você vê a chegada dos pesados de verdade, elétricos, e que podem mudar exatamente essa realidade? A gente está falando de motores novos e que poluem muito menos, mas a gente também está falando sobre um setor, e tem essas grandes montadoras de elétricos e híbridos, estão de olho, obviamente, para que esse tipo de veículo emplaque aqui no Brasil. Com certeza. Agora, nós temos que lembrar que existe uma questão do custo, né? Quando você pega, por exemplo, um ônibus elétrico, um caminhão elétrico, ele custa 2 ou 3 vezes mais que uma combustão, né? E quem investe, eu não sou do ramo de transportadores, eu estou colocando do outro lado aí. Uma pessoa que tem uma empresa de ônibus, se ela for investir num valor mais alto, vai ter um custo. Ela vai querer cobrar isso de alguém. Quem vai pagar essa conta? Não estou falando que sou contra os ônibus elétricos ou caminhões elétricos. Agora, existe uma questão aí também, uma questão de logística, né? Nós não temos pontos de recarga. Por exemplo, eu estive no início do ano em Nova Orleans, nos Estados Unidos, estive com o presidente da NADA, que é a FENABRAVE americana lá, Tom Castriotto. E ele estava me mencionando que os caminhões elétricos ainda vão demorar, os extra pesados, ainda vão levar no mínimo 10 anos para que os Estados Unidos tenham estrutura para eles rodarem. Você imagina se nos Estados Unidos ainda vão gastar 10 anos e nós aqui, né? Então, são pontos que a gente deve pesar, questão econômica. É interessante a gente substituir também por elétrico, ótimo, mas nós teremos caixa para isso, nós temos recursos para isso, ou seria mais fácil a gente trabalhar com o que tem, que é a combustão, renovando uma frota velha, que a gente, sem contar, que a gente tem que lembrar a questão de acidentes, segurança, etc. Né? Um caminhão de 30 anos atrás não tinha ABS, né? Mais de 30 anos não tinha ABS.
não tinha airbag, etc. Então, assim, existem algumas questões que eu acho que é um projeto de longo prazo, aí eu acredito que deve se incluir. Agora, por curto prazo, nós temos que acelerar uma questão de renovação de frota. E depois de caminhões, nós podemos ir para automóveis, para implementos, motocicletas e todos os segmentos. Inclusive, Ronald, a FenaBrave representa todos os segmentos, como você disse aí. Automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e implementos rodoviários. Para você ter ideia, as concessionárias do país geram mais de 370 mil empregos diretos hoje no Brasil. Perfeito, muito bom ter esses detalhes, os números na ponta da língua e a possibilidade das pessoas terem acesso a essa informação. Arcélio Júnior, presidente da FenaBrave, que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, que conversou conosco nesta quinta-feira. Arcélio, muitíssimo obrigado pela tua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até a próxima. Prazer estar aqui com vocês. Estamos sempre à disposição. Abraços a você e toda a audiência. Fiquem com Deus. Valeu, muitíssimo obrigado.